Olá, alunos dos primeiros anos. Então, nós temos essa aula para correção das atividades. Vocês podem assistir acelerado se quiserem o vídeo, é só clicar nas configurações. Vou passar então aqui a parte teórica que nós estudamos durante esse primeiro semestre. Lembrando que eu vou ter feito esse gabarito em cima das reportagens e vídeos que vocês assistiram, mas se vocês escreveram com as palavras de vocês está excelente, é mais mesmo se vocês ficaram em dúvida em alguma questão. Então, lá na semana 3, para as 3 turmas, tínhamos 2 questões. Uma pedia qual a importância das linhas, né, nas artes visuais e plásticas, que a linha, na verdade, é uma sequência de pontos. Ela é uma força e direção, não apenas uma linha de contorno, né? Isso quer dizer o quê? Que as linhas direcionam o nosso olhar diante da imagem, gerando sensações psicológicas como paz, agitação, etc. Então, ela age em cima dos nossos sentimentos. O que é um Zentangle? Como que ele pode ser utilizado? Então, na verdade, o Zentangle é um método de criação de imagens usando padrões repetidos, e para isso a gente usa linhas, por isso que vocês trabalharam ele dentro do assunto de linhas. E é uma nova forma de arte, né, que é fácil de aprender, divertida, relaxante, até tem os livros de pinturas que eles já vêm com os Zentangles prontos, e as pessoas elas têm só que pintar. Eles também ajudam a estimular a atenção e a criatividade. É uma terapia, né? Um tipo de arte-terapia, digamos assim, através da coloração. E aqui teve uma diferença com relação à semana, né? Porque às vezes tínhamos alguns feriados e tal, né? Mas foi trabalhado o mesmo assunto. Então, na semana 11, na turma 102, e na turma 101 e 103 foi na semana 12, nós trabalhamos sobre a cultura indígena. Então, tinham 2 questões. Por que se comemora o Dia do Índio no dia 19 de abril? Se vocês pesquisassem, vocês iam ver então que foi a data em que aconteceu o primeiro congresso indígena lá no México, lá em 1940, e tinha o objetivo de reunir os líderes indígenas e zelar pelos seus direitos. Então ficou marcado esse dia ali. Qual a importância do índio para a cultura brasileira? Tem muita coisa. Tudo ia do quanto vocês queriam pesquisar e pensar sobre o assunto, né? Aqui eu trouxe várias informações, então. Nós herdamos vários costumes e conhecimentos dos povos indígenas que são utilizados no nosso cotidiano. Várias palavras como Biratã, Jacira, Iracema, Tainá, Cauã, Jandira, tem origem indígena. Quem vive ou já visitou no Rio de Janeiro já ouviu falar, né, da Tijuca, Itaipu, Ipanema, Jacarepaguá, Itapeva, Pavuna, Maracanã, São Paulo, né, Itaim, Butantã, Piracicaba, Jacareí, Jundiaí. Então, não importa onde é que a gente vive, sempre vai ter contato com várias palavras de origem indígena, principalmente da língua tupi-guarani, como jacaré, jabuti, arará, igarapé, capim, guri, caju, maracujá, abacaxi, canoa, pipoca, pereba, tudo são palavras de origem indígena. Mas não é só na língua que os indígenas influenciaram, a gente herdou e, na verdade, em todos os campos. A cultura indígena ela está incorporada na nossa cultura, ela é a nossa cultura. Então, também, né, a comida, como que a gente se cura de doenças, então as ervas medicinais, tudo isso veio dos índios, ó. Os índios, através da sua forte ligação com a floresta, descobriram nela uma variedade de alimentos como a mandioca, né? Daí vem as variações da mandioca, a farinha, o pirão, a tapioca, o biju, o mingau, o caju, o guaraná, usados na nossa alimentação, o conhecimento da população, das espécies nativas, dos frutos, né? Tudo veio dos indígenas. Cultivo de espécies como milho, batata doce, cará, feijão, tomate, amendoim, tabaco, abóbora, abacaxi, mamão, erva mate e guaraná, tudo vem dos povos indígenas. Outra importante, né, área do conhecimento, então, foi a área da medicina, com relação às plantas e às ervas medicinais, que nos ajudou no tratamento das doenças. A alfavaca, que tem a função antigripal, diurética, hipertensora.
O boldo, que é digestivo, antitóxico, combate a prisão de ventre, pode ser usado nas febres intermitentes, né, aquelas que vão e voltam. São descobertas indígenas que o povo branco foi incorporando, né, o homem branco, né, mais conhecido, foi incorporando então na sua medicina mesmo. O artesanato indígena também. Então, as bolsas trançadas, os fios, as fibras, os enfeites, os ornamentos com penas, sementes, cama de peixe, que são utilizados em diversas áreas e regiões do Brasil, é tudo herança indígena também. E aqui vai muito mais coisa aí, estampas que a gente usa no nosso dia a dia, enfim. É uma variedade muito grande aqui, eu só citei algumas para vocês, caso vocês ainda não conhecessem. Depois assistiam as atividades sobre a arte mesopotâmica, assistindo os 2 vídeos, né? Pedia em qual local surgiu a escrita, como que ela é chamada, por que ela recebeu esse nome. Então, a escrita surgiu na Mesopotâmia, chamada de escrita cuneiforme, devido ao seu formato de cunha de diversos caracteres. Cunha seria tipo uma colher, né? Quais foram as outras contribuições sumerianas para a humanidade? Então, o trabalho deles com metais, o arado de bois, a roda de cerâmica que foi inspiração para a roda dos carros depois. Como se chamou o primeiro código de leis da Babilônia criado por Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. Quais eram os usos da cerâmica? Armazenar, cozinhar, manipular alimentos. De que material eram feitas as casas dos sumérios? Por que eles usavam esse material? Então, ali falava muito sobre a localização da Mesopotâmia, que era entre 2 rios, que o Tigre e o Eufrates eram banhados. Então, existia muito barro, muita lama, muito lodo e não tinha pedra. E até então, as casas das civilizações, nesse período ali, eram feitas de pedra, mas como não tinha pedra ali, era muitos quilômetros longe, não tinha nem como carregar, né? Então, eles inventaram o tijolo de barro, e essas casas eram feitas de tijolo de barro. Que paisagem natural os zigurates procuravam imitar? Então, eles procuravam imitar as montanhas. Já pensou? Não tinha montanhas também lá, era tudo plano. Então, como eles acreditavam que os deuses ficavam nas montanhas, eles criaram casas, né, que são templos, na verdade, né, os zigurates, então parecendo com montanhas, para poder adorar os seus deuses. Por que foram criadas as estatuetas na Suméria? Como elas se chamavam? Aqui também é algo bem interessante, né? Que daí surgiu a ideia do retrato, através dessas pequenas estatuetas. Então, eles tinham o costume de ter os oradores dentro dos templos dos deuses, porque os deuses ficavam muito irados se esses oradores não ficassem lá o tempo inteiro, 24 horas. Para que pessoas não ficassem lá, eles criaram a primeira representação da figura humana no sentido de representar mesmo. Eles queriam substituir o homem pela estátua. E depois, né, foi evoluindo a questão do retrato. Então, eles criaram essas pequenas estátuas de oradores, em pose mesmo de oradores, como as pessoas ficavam lá paradas, né, orando, então, clamando para esses deuses os abençoarem ou não os castigarem, que era o mais comum na época que eles acreditavam, né. E eles ficaram, então, conhecidos como orantes, ou oradores também aparece, né, em alguns livros, enfim. Mas para isso que eles criaram. Como eram os nomes dos deuses mesopotâmicos? Então ele cita ali, eu sei que é difícil da gente saber como é que escreve, né? Enfim, mas o Lamassu Shedu, né? Tem duas formas de escrita, que é um touro alado, que eles, na verdade, ele protegia os templos e os objetos sagrados, e o Sishu ou Sihu, né? Várias formas de pronunciar. Que é uma mistura, na verdade, ele tem uma pele escamosa de dragão, as patas traseiras com garras que nem uma águia, as patas da frente e dianteiras como um felino, tem um pescoço comprido, tem uma cauda e uma cabeça com chifres e língua de cobra e uma crista, né? Então, parecendo mesmo um dragão, uma mistura de vários animais que tinha vários poderes e vários significados, dependendo da região em que o povo morava.
E como se chama hoje a civilização herdeira direta da Mesopotâmia? É a civilização islâmica. Então eu deixo vocês por aqui, caso vocês tenham deixado alguma coisa em branco, confiram. Se tem questões que não estão aqui, é porque eram questões com resposta pessoal. Então vocês têm que rever e responder com as palavras de vocês, certo? Nos vemos por aí. Um abraço. Tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!